Olá, estamos aqui, os 4 sócios fundadores do Escape 60, eu, Janete, Márcio, José Roberto, Karina, e nós vamos contar a história de como nós começamos, vai ser muito divertido aí. Então, acho que, assim, a primeira coisa que a gente pode começar é como a gente pensou no Escape, né? Na verdade, nós dois temos uma empresa de consultoria há 30 anos, na qual nós desenvolvemos uma empresa de jogos lá dentro, chamada Games for Business. E aí a gente pensou, sempre quis fazer alguma coisa mais legal nas dinâmicas dos nossos treinamentos. E um dia nós fomos para fora do Brasil e vimos um jogo diferente. E nós enlouquecemos com esse jogo, que era uma coisa assim, muito não profissional, assim, muito caseira, muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Mas a gente falou, nossa, nós fomos os protagonistas. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí um dia nós viajamos para outro lugar e encontramos um casal de amigos que por acaso são os dois, José Roberto e Karina, e falaram, nossa, vocês têm que conhecer isso, é muito legal. E aí eles foram, conheceram, aí depois vocês vão contar como foi, gostaram. E na volta, eu fiquei com isso, eu preciso abrir esse negócio no Brasil, E aí eu marquei uma reunião com os, não sei porquê, né? Assim, eu fiquei pensando, talvez eu consiga vender, fazer marketing, o Márcio talvez consiga fazer as salas, mas eu não sei construir nada, não sei montar sala. E, de repente, eu falei, Karina e o Zé, não sei, uma intuição assim, marquei uma reunião, ele me pergunta, que reunião é essa? Estava escrito Escape. Aí conta a tua reação um pouquinho, a reação de vocês, como vocês né, receberam essa ideia. Na verdade, a ideia já vinha sendo discutida em alguns momentos. Acho que vale a pena. E como a gente tem uma série de responsabilidades e atividades, a gente falou, agora vamos abrir mais um negócio, né? Agora com 50 plus, vamos fazer mais alguma coisa. Bom, tudo bem, acho que é uma ideia interessante, bacana, mas ela foi sendo protelada e adiada até que um dia, né, a gente marcou essa reunião num sábado de manhã e eu falei, que é isso? Qual é o objetivo, né? Não, pra gente abrir o Escape mesmo. Eu falei, é sério isso? É mesmo? Esse é o objetivo? Sim, e chamamos também, né, chamei o Zé, a Karina e tal, falei, muito legal, mas entendi, vamos avaliar como é que a coisa vai caminhar. E o mais impressionante para mim de tudo é que essa reunião, para mim, está na minha memória, porque foi uma reunião com um nível de sinergia e pragmatismo inacreditável, porque tudo aconteceu naquela manhã, a gente se alinhou, cada um veio com ideias, e não foi nada planejado, programado, né? Já pensando efetivamente, a gente poderia fazer isso, aquilo, tal. Inclusive, já começamos a distribuir responsabilidades, tarefas, e saímos de lá extremamente empolgados, e foi algo realmente... a gente está falando no final de fevereiro, né? Eu acho que foi no dia 28 de fevereiro, e no dia 1º de março a gente já começou, né, tomamos a decisão e seguimos em frente. Então, para mim, aquela reunião foi mágica, porque foi algo que eu não esperava e a gente está falando de 10 anos depois de uma empresa muito bem sucedida, e a gente tem um extremo orgulho disso tudo, né? Vai lá. Não, deixa eu... Não, eu falo, pode deixar. Eu só lembro da Janete, a gente se encontrou na porta da escola e ela me falou, vamos marcar uma reunião? Vocês gostaram tanto quanto a gente? Eu falei, sim. E pra mim aquela ideia de marcar uma reunião foi como, passa lá em casa, me liga, um café. Um beijo. Nunca achei que aquilo ia dar em nada. Não, de verdade, assim, não me passou pela cabeça que aquilo fosse dar em uma reunião de verdade e dessa reunião fosse sair um novo negócio. Eu lembro também dessa reunião, lembro da sensação de... Não faz o menor sentido nada disso. Eu vim aqui só bater um papo, agora eu já tenho um trabalho, não está nos meus planos. E lembro que foi muito corrido, muito rápido, mas em nenhum momento, nesse começo, a gente teve dúvidas de que
ia dar certo e era uma brincadeira. A gente estava numa... Era mais uma diversão que a gente queria que desse certo do que um negócio. Foi mais essa sensação do que a gente estava abrindo. Por isso que a gente não teve tanto medo de entrar e nem se preocupou em tantos detalhes. A gente só falou, vamos embora. A minha lembrança é da gente ir viajar, e vocês já tinham ido para o exterior, vocês tinham visto isso, e aí vocês falaram, olha, vocês têm que visitar, porque lá para onde vocês vão vai ter. E aí a gente marcou, e no horário que a gente tinha marcado, a gente estava muito distante, a gente estava 1 hora atrasado. E aí eu falei, deixa. E a Cá falou, não, eles falaram que é muito bacana, a gente tem que ir. E aí eu falei, mas não dá mais tempo, já estamos atrasados. Ela ligou pro lugar, e o cara falou, não tem problema, eu espero vocês. E a gente foi lá, cruzou, enfim, a cidade toda. Eu preciso só dar um adendo e dizer que todos estavam com muito mau humor comigo. As crianças, enfim. o Zé, todo mundo... Porque não sabia onde iam e Não sabia. ainda estava irritados. arrastando E eles eu pra um tava com lugar. muito trânsito medo. de 1 hora e tal. Mas já tá pago. Eu falei, a gente vai outro dia. Não, vamos hoje que a gente já marcou. Eu falei, tá bom, então vamos hoje. Fomos. E aí chegamos lá, não sabíamos o que era, não conseguimos nem achar o lugar direito, entrar. E tivemos uma experiência fantástica, né? Foi super bacana. Tiramos foto, enfim, ficamos falando, pô, as outras pessoas que não conheciam tinham que ir. E quando a gente voltou para São Paulo, a gente teve esse encontro, e aí a Janete falou, vamos conversar, vamos fazer? Vamos. Eu também tive essa sensação de, a gente vai fazer, né? Vamos lá tomar um café e tal. A gente se encontra, né? Ela falou, não, mas é sério. Não, é sério. Aí acho que ela ligou e a gente marcou. E para mim ficou na minha memória mais do que... Ficou, claro, essa reunião que a gente teve num sábado de manhã, mas ficou uma reunião que a gente foi num restaurante. Era um restaurante que a gente foi no shopping, enfim, e você tinha a mesa ali com os lápis ali para você poder desenhar, escrever. E nessa, para mim, foi o momento em que a gente se alinhou no sentido de prioridades ou interesses ou áreas de atuação e, de alguma forma, a gente cobria bastante não tinha muita sobreposição e tinham interesses diversos ali. E aí a gente passou a ter, puxa, então vamos andar com isso. Então, uma provocação interna e a coisa foi muito rápida, né? Então, a gente teve essa conversa, depois a gente foi em busca do imóvel, aí a gente rapidamente conseguiu, enfim, desenvolver todas as possibilidades, enfim, e lançar, né, o Escape. Então, foi um momento muito agitado, de emoção, de muito trabalho, enfim, mas que com carinho, com a diversão, enfim, elevadíssimos. E o que mais me impressiona disso tudo foi o tempo que nós levamos desde essa primeira reunião até a abertura da primeira unidade. E não é só isso, né? Era uma época muito difícil. Né? Há 10 anos atrás, estávamos numa crise danada. Muito. A gente saiu em vários lugares, na imprensa até, dizendo loucos que abrem negócios em época de crise. Vocês lembram disso? Saímos em um monte de... Fora que nós zeramos toda a imprensa. Quando a gente lançou, aí eu me lembro assim, nós 4, assim, lançamos... A gente saiu na Vejinha, na capa da Vejinha. Porque foi precursor, que foi o uma primeiro. exclusividade, etc, etc. A Vejinha botou a gente na capa e a gente ficou sentado. Era uma sexta-feira, acho que lançou a Vejinha. Saiu na sexta. E o telefone não tocava, não vinha ninguém. Não, flopou total, né? Tipo, era uma vez. E, de repente, no sábado... O telefone não parava de tocar um segundo e todas as imprensas que tinham visto a Veja começaram a ligar pra gente, queriam vir. E foi uma coisa assim, uma explosão. A gente não tinha horário para meses pra frente. O site já funcionando, apanhando vapor. Como é que a gente fez um site, 6 salas e tudo em um tempo zero, né? Que realmente isso foi muito bacana. Não só isso, abertura de empresa, seleção de imóvel, construção, seleção de pessoas, criação de jogos, marca, cenografia, treinamento, seleção de fornecedores, logo, estruturação de equipe, tudo. A fachada que foi a nossa marca fachada, registrada. Achar o imóvel. Achar imóvel. Não, Enfim, gente, contratos. foi tudo conspirou positivamente.
E alguns dos nossos funcionários ajudaram a gente, trabalharam com a gente sem saber sequer do que se tratava. Muitos achavam que era outra que era algo inapropriado. Estão montando um quarto, não deve ser boa coisa. Uma Algema prisão, numa né? prisão, com certeza. É, porque, na verdade, a gente não queria contar pra ninguém, a gente não contou nem pra agência que estava fazendo todo o trabalho com a gente, o lançamento, o que era até pouquíssimo tempo antes. Então, realmente, a gente manteve segredo, acho que foi bem legal, até dos nossos fornecedores, que isso é bizarro, né? E, realmente, a gente conseguiu manter esse segredo e lançou, porque a gente queria ser o primeiro. E a gente elevou também um nível muito... Eu acho que a gente fez uma coisa muito diferente do que era lá fora naquela época. A gente fez numa localização premium. Então, você não tem que viajar 1 hora para chegar no lugar. A gente fez uma localização premium. A gente fez com uma cenografia espetacular. A gente fez com o jogo com coisas muito bacanas. Então, eu acho que fez um marketing legal. Equipe, atendimento. Tudo, Foco né? corporativo grande, né? No começo nem tinha o foco corporativo ainda, né? Já tinha mas não visão, começou assim, mas mas não já começou tinha assim, visão. Mas foi realmente... Parece que nós éramos um quebra-cabeças de 4 peças e que encaixou perfeitamente para montar um negócio. E aí a gente falou assim, bom, quando a gente vai gastar tanto, vamos. E é isso, quer dizer, e aí daí para frente... E a gente só conseguiu, alegria. né? Acho que a gente conseguiu. No prazo que a gente se propôs a fazer, todas as divisões ali de tarefas que a gente se propôs, a gente conseguiu realmente entregar. De valores, a gente conseguiu trabalhar dentro do que a gente tinha se estabelecido, planejado. E a gente ficou discutindo muito sobre a viabilidade, o quanto isso vai chamar a atenção, o quanto a gente vai conseguir. Mas acho que ter vivenciado isso fora anteriormente nos deu uma confiança enorme, né? De falar, as pessoas vão gostar disso e vai ser algo que vai cair no gosto das pessoas, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, enfim. E gradativamente é o que a gente conseguiu, né? Essa atenção do público, a atenção da mídia, as pessoas vindo, enfim, a gente... Para mim, o que mais marcou para eu querer abrir foi o fato de que as crianças eram em idades muito diferentes e foi a primeira vez que eu consegui me divertir e todos eles se divertirem ao mesmo tempo. Ou seja, não te mataram depois que eles saíram Não me de lá. mataram, ficaram muito Agradeceram. felizes. E como eles tinham idades diferentes, eu percebi que eles conseguiram aproveitar cada um no seu ritmo. O que era muito raro. E, normalmente eu ia numa diversão que era focada em um ou focada em outro e eu ficava feliz por eles, mas eu não me divertia. E dessa vez, todos nós. Então, foi isso que me marcou mais. Eu falei, é impossível. Se todos nós gostamos tanto, como o resto do povo não vai gostar? Então, foi isso. Saindo de lá, a gente foi jantar e aí tivemos uma refeição em que 4 adolescentes, enfim, crianças, ninguém mexeu no celular, nós também não. Então, a gente teve um jantar que a gente só ficou falando da experiência, ficou 1 hora, então foi muito bacana. E acho que isso contribuiu para a experiência ser tão positiva depois, que a gente ficava com um recall daquilo na cabeça. No dia seguinte, então vamos voltar. E aí já começou meio que o vício, né, da gente ter que fazer mais salas. Muito bem. Agora, Márcio, como foi começar a fazer você e a Karina, né, que são os principais aí, que fazem as salas, né? Como foi para vocês fazer as primeiras salas, né? Como que foi, tipo, saio do nada, não sei o que fazer, começo... A Karina talvez arquiteta, acostumada a fazer uma sala, um apartamento, uma casa, mas, de repente, uma sala do escape, e o Márcio já estava acostumado também com jogos e dinâmicas, mas, de repente, fazer salas de uma prisão, enigmas. Eu sei que você faz jogo desde que você é pequenininho. Sim, eu sempre gostei de jogos, sou enxadrista, sempre nerd, curti... né, gente? Tenho esse lado. E sempre desenvolvi jogos em casa, então eu tinha essa escola. Mas esse período foi um período extremamente criativo, porque vinha uma adrenalina muito grande, né, pela necessidade de abertura de um novo negócio, essa emoção toda, e ao mesmo tempo ter que desenvolver alguma coisa que fosse muito melhor daquilo que a gente viu lá fora. E eu posso confessar, assim, muitas vezes eu dormi pensando numa dinâmica e acordava com o jogo pronto, assim. Era uma coisa inacreditável como elas se encaixavam. E o mais interessante
foi essa interação com a Karina na parte da cenografia. Porque, na verdade, você está desenvolvendo o jogo e tem a cenografia junto e, assim, a gente não tinha um método estruturado de planejamento prévio. E eu me lembro perfeitamente, quando a primeira vez e a primeira sala que a gente criou foi o Corredor da Morte, que é um ícone do Escape 60, Até inclusive hoje. o primeiro vídeo e tudo mais. Quando eu vi, eu fiz a concepção do jogo, eu vi a cenografia pronta, eu fiquei muito emocionado, porque era muito daquilo que eu imaginei e tinha concebido, e a gente compartilhou imagens, né, e concepções para que a coisa acontecesse. E, assim, quando eu vi pronto, eu falei, isso é muito mágico, né? E o que mais me emociona de tudo, até hoje, dentro do Escape 60, é ouvir as pessoas dizendo, eu amo o Escape 60, eu amo aquela sala, eu amo essa experiência, adorei tudo isso. Então, quando a gente vê algo que a gente constrói, desenvolve e vê a emoção das pessoas, é o que mais impacta. Mas a concepção do jogo, ela foi mudando durante o tempo, mas num primeiro momento foi realmente isso. Foi mais em casa, compartilhando com outras pessoas, trocando ideias, montando um monte de centenas de post-its na parede, né, tentando estruturar uma lógica de jogo. Então, é algo que eu levo na minha memória com muito carinho. E você, como é que você foi da sala e do quarto para uma prisão e etc? Eu sempre gostei muito de desenhar também, que nem o Marcos, desde pequenininha. Mas lá eu não conseguia nem sequer desenhar, porque a gente foi tão na correria que foi mais no ritmo de marcar com a fita crepe uma parede e falar, sobe aqui. E trabalhando ali na obra mesmo o tempo inteiro. E a gente, cada vez que se encontrava, tinha uma ideia diferente, mudava alguma coisa. Era o tempo inteiro falando, não, peraí, volta porque isso aqui vai ficar mais legal de outro jeito. Foi uma concepção ali no dia a dia mesmo. Principalmente nessas primeiras salas. Agora, hoje em dia, a gente já tem um planejamento, uma estrutura que a gente consegue fazer com uma certa previsibilidade de tempo, de quando vai abrir tudo. Mas no começo foi essa sensação de... Eu vivia lá dentro, meu mundo era lá. Todos nós, né, cara? A gente não saía de lá, né? Você fez toda a construção ainda antes das salas, né? A gente, desde o começo, quer dizer, quase a gente se mudou para dentro da unidade e a gente ficava, desde o começo da obra, desde que a gente alugou, também com essa perspectiva. Porque a gente pegou as chaves do imóvel e falou, tá bom, então E agora? O que a gente vai fazer? E aí a gente foi andando, piso por piso, vendo, aqui pode caber e aqui fica essa configuração, com fita crepe no chão. E aí você não tinha tanto auxílio das pessoas, porque a gente restringia bastante o que seria feito. E aí achar fornecedores que pudessem ser soluções para aquilo que a gente precisava. Então, um complicador a mais. Mas acho que essa dedicação e esse tempo lá dentro e essa pressão para que a gente pudesse cumprir com o budget que a gente tinha, o prazo que a gente tinha, fez com que realmente a gente conseguisse chegar lá. E acredito que a gente também deu muita sorte com parceiros, com pessoas que vieram, a equipe que veio trabalhar, as pessoas que ajudaram a gente, que cercaram a gente, que se encantaram também pelo projeto. Estão até hoje. Exatamente. Eu acho que isso Grande é parte, uma grande grande parte, sorte. Os grande primeiros parte dos fornecedores estão conosco Enquanto até vocês hoje. estavam lá, porque eu olhava e falava assim, meu Deus, um monte de coisa empilhada, uma sujeira danada. Eu não entendia nada. Eu falei, tava pensando como nós vamos vender isso, como nós vamos fazer marketing disso, como a marca, o site. Foi, assim, muito rápido. A gente montou um site em um mês, gente. Hoje, para eu montar um site em um mês, não existe demora essa meses, possibilidade. demora mesmo. Em um mês, a gente tava lá... A tecnologia só evoluía. Só evoluía, a gente não... enfim. Mas, realmente, foi uma coisa, uma explosão, né? Acho que foi uma explosão. Nós trouxemos para o Brasil uma nova categoria de entretenimento, que isso é o bacana, né? E o bacana é ver as pessoas, como o Márcio falou, saindo da sala ou não saindo, felizes, alegres e com uma... Quero voltar e quero trazer tal pessoa e tal pessoa. E é uma experiência que ela é duradoura, como o Zé falou. Então, você sai de lá, não acabou a experiência, você fica comentando, vira piada interna de coisas que aconteceram dentro da sala, entre as pessoas, entre os grupos. As pessoas que entram na sala se unem. Então, famílias, amigos, escolas, ou... Assim, as pessoas se unem.
Então, assim, é muito gratificante ver as pessoas dando seus depoimentos nas redes sociais e dizendo: o Escape 60 me faz bem, quando eu quero sair para me divertir com os meus amigos ou com a minha família, do avô até o neto, eu consigo que todo mundo se divirta. Então, realmente, é um prazer enorme assim, eu que vejo mais a parte do público, assim, das reações do público, realmente é muito bacana. E a gente tem também outros 4 sócios que a gente não pode deixar de falar. Nós somos os 4 fundadores, mas nós temos mais 4 sócios hoje, são espetaculares, que são 2 na área do Márcio, que estão na criação, na inovação. O Caio e o Kaique, que estão praticamente desde o início do Escape 60, né? Há 9 anos aqui. E o Ricardo e o Valmir, que estão com o Zé na operação, que eles realmente estão ali todos os dias. Nós não abrimos 2 dias no ano. Tipo, é uma coisa assim, ou 3 dias no ano. Então, de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Então, realmente, é uma equipe bem grande. A gente foi aumentando o número de unidades e está sendo muito gratificante até hoje. Agora, se eu perguntar como é que a gente mantém o interesse das pessoas até hoje, né? Porque, assim, a gente fez isso há 10 anos e agora a gente abre novas unidades, novas salas, novas atividades. Como que vocês acham que a gente mantém? Eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria de ouvir vocês. Como que a gente mantém até hoje o interesse das pessoas? Eu acho que o desafio ele é permanente. E cada vez que a gente cria um jogo, uma nova sala, uma nova experiência, nós procuramos aí proporcionar sensações diferentes, sentimentos diferentes, trazer e aportar com novas tecnologias, com novas propostas. E a barra só sobe. Então, o pessoal que já jogou agora quer mais e quer diferente. É isso aí. Então, o foco da inovação ele é muito grande. Temos aí trabalhos importantes de benchmarking, referências internacionais que a gente usa de forma sistemática, mas é um desafio permanente. Além do que, nós temos, fora das unidades e das salas que a gente proporciona, a gente tem jogos corporativos, a gente tem plenárias, temos um ônibus escape, que agora está em fase de mudança também. Temos cabines, fizemos Totem. jogos delivery, fizemos totens. Então, assim, E na pandemia, quando a gente fechou, a gente virou a chave para o online em 15 dias. Exatamente. Então, as pessoas começaram a jogar online. Também foi um grande case. Eu acho que como nós lidamos com a pandemia, que eu acho que foi de uma maneira muito prática, objetiva, buscando soluções e colocando, né, de forma aplicada. E temos aí as soluções virtuais que incluem o E60 Play e temos também uma plataforma educacional chamada E60 Edu, que algumas escolas já adotaram e também adoram essa experiência. Então, é um desafio permanente, mas a gente tem aí agora, daqui para frente, olhando muitas ideias interessantes e certamente a gente vai encantar o público com novas soluções. Eu acho que a gente também teve a mudança de status de fazer só uma coisa para salas só de adultos, depois fizemos salas de terror, depois para criança. A gente fez muitas parcerias que deram para a gente uma visibilidade maior em lugares em que a gente antes, públicos que antes não sabiam quem a gente era, então nos gamers ou só com as criancinhas ou adolescentes. Eu acho que isso também trouxe... O licenciamento de marcas, né? Para nós é uma coisa bastante importante. Então, a gente tem relacionamento com vários estúdios. E esses estúdios, obviamente, quem gosta da marca do filme tal ou da série tal, e a gente faz uma sala dessa série ou desse filme, traz pessoas, né? Então, acho que isso é uma coisa... Tem uma ligação aí muito importante com os estúdios, que isso realmente fez a diferença também durante todo... E eles confiam na gente, que né, acho que é importante. Eu acho que uma coisa importante que acho que o Zé até pode colocar melhor é o seguinte: nós temos uma empresa, algo profissional. Não é... Ela começou como uma brincadeira, um hobby, vamos ver o que dá, mas hoje nós temos realmente uma empresa profissional, né? Então, acho que o Zé pode falar um pouquinho melhor. Até em cima,
colocando junto com a tua pergunta anterior, quer dizer, eu acho que é o surpreender o público. Então, ele está sempre em busca de algo diferente. Ainda que ele tenha vindo em uma sala, a gente tem outras experiências, outras vivências. E existe, como já dito anteriormente aqui, o público pessoa física, o público pessoa jurídica tem objetivos diferentes, vem na nossa unidade, a gente leva a atividade até eles. Então, isso acho que tem uma concepção muito interessante em trazer esse público, seja em festas, que de repente é uma vertente aí que a gente tem utilizado bastante, aniversários e tudo mais dentro das unidades. E na estrutura da empresa, efetivamente, ela foi ficando mais robusta. Quer dizer, pergunta que você fez antes para o Márcio e para a Karina, éramos nós 4 e a gente foi, ao longo do tempo, contratando pessoas para abertura, enfim, um processo muito ágil e fornecedores que nos acompanharam desde o começo. Mas hoje em dia, a gente conseguiu, já mencionado aqui, os 4 sócios, né, que a gente trouxe para dentro da operação, enfim, nos ajudam demais em várias frentes e a gente formou, cada um na sua área, equipes. Então, dentro da nossa estrutura, a gente tem quase 100 colaboradores hoje para as mais diversas áreas e sem deixar de mencionar as franquias, né, que é um capítulo aí super relevante. Então, à medida que a gente abriu já a unidade, a gente já teve um olhar também para crescimento da estrutura do Escape 60, do nome do Escape 60 em outras praças. E a gente levou o nome, a gente tem o nome do Escape 60 em outras regiões do país, no exterior, inclusive. E aí você tem uma série de outras possibilidades que são trabalhadas nesses locais, possibilidades que a gente leva para esse público de conhecimento da marca do Escape 60 e o trabalho que é desenvolvido por eles e trazido, por vezes, para dentro da nossa estrutura também. E a gente tem também uma divulgação bem interessante, né? Porque, assim, é raro você ver pessoas que estão perto das nossas unidades e que não conhecem o Escape. Então, assim, é um orgulho muito grande da gente falar com as pessoas. E quando você fala assim, onde você trabalha? Eu trabalho no Escape. As pessoas mudam a fisionomia, né? Às vezes falam assim, nossa, eu nunca fui. Mas meus amigos todos falam, mas eu sei o que é, mas eu quero ir, eu não tive oportunidade ainda, etc. Ou eu amo, vou toda semana. A gente tem Escape Lovers, né? Que sempre estão com a gente, que cada sala que a gente abre, eles jogam. A gente tem uma comunidade do Escape, são os Escape Lovers que estão com a gente. A gente tem essa comunidade de gente que joga bastante. Mas, fora isso, nós temos esse ano passado, a gente teve mais de 400 influenciadores vindo nas nossas unidades, que eles amam também, amam e divulgam. A gente tem a assessoria de imprensa que nos ajuda demais com toda a parte da imprensa em geral e dos influenciadores também. E a gente tem um marketing muito forte. A gente está presente em todas as redes sociais, fazemos conteúdo para essas redes, para fazer com que essas pessoas fiquem com a gente, né? Vejam as novidades, entendam o que a gente está fazendo, não esqueçam da nossa marca. O retorno do Escape 60, óbvio que o lançamento e as pessoas saberem o que é, você vai numa feira e você está lá para explicar, para falar, as pessoas passam do lado e falam, você conhece o Escape 60? Ele faz isso, nossa, é muito legal. Então, são coisas muito prazerosas, mas acho que assim, analisando e pensando, acho que um ponto que também me emocionou muito foi o retorno do Escape 60 após pandemia. Porque a gente tinha... aquele momento era um momento de dúvidas para todo mundo, de tudo, né? Nunca ninguém tinha vivenciado aquilo e a gente não sabia durante a pandemia o que ia ser. Nós fechamos nossas portas, todas as nossas unidades, todos nós franqueados, cada um respondendo para um governo no Brasil, governo no exterior, enfim... e esse retorno, e a gente conseguiu, através do online e com esforço de todo mundo, segurar, enfim. E aí, quando a gente retorna, o receio que a gente tinha da vinda das pessoas com máscara, como que ia ser, enfim. E, assim, uma alegria da gente ter, trabalhado. A gente teve, nesse meio tempo, ainda uma troca de unidade, que a gente ia ter... Saiu de um local, foi para um outro local, enfim, ainda maior. Então, foi um momento de tensão, de emoção, quando a gente viu que a gente já estava num outro nível e dali a gente voltou a crescer. E acho que foi legal a gente proporcionar alegria para as pessoas que estavam em casa,
festa de aniversário que a gente fazia, crianças que não se viam há muito tempo e de repente se encontravam, ainda que fosse por 1 hora, mas brincando mesmo. Elas estavam se divertindo online, todas juntas, não era só uma aula. Eu acho que isso me deu muito prazer, assim, de saber que a gente fazia parte disso, a gente conseguia ajudar de alguma forma. Aí a gente tem depoimentos, que nem vou falar, né? A gente tem milhões de depoimentos de mães que fizeram festa no Escape, que estão super felizes e alegres, e os filhos super felizes, e de empresas que chegaram aos seus objetivos com o Escape em si, né? De trazer conteúdo para eles e de a gente fazer parte de um congresso, de uma forma light, gamificada, e passar a informação desta forma. Então, a gente tem também depoimentos incríveis de pessoas e de escolas que falam... Nossas crianças querem muito ir no Escape 60, eles pedem para ir no Escape 60. Então, assim, a gente tem realmente... E da pessoa física nem se fala, né? Porque a gente tem o só os depoimento gritos, né? Das pessoas que saem já. De um franqueado, que foi, eu acho que um dos depoimentos mais emocionantes que a gente ouviu. Ele falou... O que ele falou para você que ele falou, né? Então... Mas é uma curiosidade, né? Uma das franquias, a pessoa queria muito jogar no Escape 60, e o Escape 60... pressupõe um jogo em equipe, e ali ele falou, mas eu sou estrangeiro, eu moro no país, trabalho aqui, eu queria muito jogar, mas eu não tenho amigos aqui. E aí a pessoa falou, poxa, mas seria desejável você vir, porque sozinho você não vai conseguir, você não vai ter uma experiência tão bacana e tal. Junta algumas pessoas da sua empresa, enfim, venha. E aí, passados alguns dias, essa pessoa voltou e falou, bom, você me obrigou a chamar pessoas para poder jogar, eu quero tanto jogar que eu vou trazer. E aí ele trouxe as pessoas, jogou e voltou, e em dado momento a gente teve a oportunidade de conversar e ele falou, olha, graças ao Escape 60 me obrigou a ter amigos, a fazer amigos. E aí, à medida que eu trouxe eles e fiquei dentro da sala, eu desenvolvi essa amizade, e no momento em que essa pessoa estava voltando para o seu país de origem, ela nos abordou, enfim, a gente teve uma conversa, porque ele gostava tanto e se apaixonou tanto pelo Escape que ele queria levar a experiência do Escape 60. E hoje ele é nosso franqueado no México, né? Na cidade do México. Essa pessoa que fez todo isso, o Gustavo, enfim, foi muito bacana também essa experiência e é algo muito diferente, né? A vivência que ele teve. Então, falando um pouquinho disso, acho que nosso espaço é muito democrático, né? Eu acho que a gente tem desde os 5 anos de idade até os seus 85, 95, se tiver bem, ou 105, né? Mas tanto com idade, mas também acho que muitas pessoas, elas se encontram de alguma forma no Escape, né? Ou estou unindo a minha família, ou estou fazendo amigos, ou estou... Famosos começando a namorar. Famosos começando a namorar. Temos cases bem interessantes. E que até deram depoimento pra gente, né? Então, eu acho que, assim, é muito democrático. A gente tem ONGs que a gente recebe. Eu acho que isso também é muito importante. É muito emocionante também. A gente recebe muitas ONGs que vêm com as crianças ou com adolescentes jogar. Pedidos de casamento. Pedidos de casamento. Muitos. Então, assim, é muito democrático, realmente, o espaço, né? E acho que isso, para mim, também isso me emociona bastante, que não é algo para um público, é algo para todos os públicos. A gente tem até um slogan aí, que é o Escape 60 para todos, né? Então, acho que isso é extremamente importante para a gente. E eu acho que os nossos colaboradores também se emocionam. Quando vem esses pedidos de casamento, quando eles fazem depoimento, eles não falam só que foi legal, eles falam do atendimento. Que as pessoas se empenharam tanto, ficaram tão felizes com a ideia de fazer uma coisa diferente, que eles criam pistas, eles colocam no momento certo e põe música e filma e eles se entregam mesmo à emoção dos clientes. Isso que eu acho bacana. Mas acho que você tocou num ponto legal, Karina, que é o seguinte. Para mim, se você perguntar qual o grande diferencial do Escape 60, eu entendo que é a equipe. A equipe do Escape 60, ela é espetacular. Né? Nesse nós concordamos. Realmente incrível. A gente assim, tudo são eles, né? Se a gente pensar, assim... todo o atendimento, todos o escritório, a recepção. Eu acho que tudo isso faz com que seja... A emoção vem deles. A equipe de gestão, a equipe de execução, a equipe de concepção, a equipe de operação. Então, assim, nós temos realmente uma equipe muito comprometida,
muito focada na qualidade da entrega, do atendimento. Existem essas discussões todas com relação a como que a gente pode fazer para melhorar. Estamos vivendo agora um momento de repensar os nossos processos. Então, tem um foco grande de gestão que eu acho que acaba sendo um grande diferencial e acaba impactando diretamente na percepção e na qualidade daquilo que a gente entrega e da vivência dos nossos clientes. Isso fora nossos valores, né? Que eu acho que são muito importantes, né? Acho que passar isso para os nossos funcionários e eles estarem de acordo com os nossos valores. Acho que as pessoas que continuam lá são pessoas que realmente querem proporcionar alegria para as pessoas. A diversidade é algo extremamente importante para a gente. Então, assim, nós temos valores que são muito poderosos. E eu acho que isso também faz com que as pessoas entendam como a gente começou, com que coração nós começamos tudo isso. E eles também terem esse coração junto com a gente no atendimento dos clientes. Então, acho que realmente a gente segurar esses valores na unha, assim, é muito importante para uma empresa seguir, ter 10 anos e ter 20 anos. Aí vem a pergunta, 20 não, 200, né? Sei lá. Vamos pensar agora, perguntando para vocês, o que vocês imaginam nos próximos 10 anos? Olha, é interessante, tchan, né? Tchan, tchan, tchan. A gente começou, e a gente era muito perguntado no começo se isso era mais uma paleta ou se isso era mais um boliche ou, né, algo temporário. Uma moda. E a nossa preocupação naquele momento era demonstrar todas as frentes de trabalho que a gente tinha. Porque você tem vários públicos aqui. Então, você tem o público pessoa física, mas não só ele. Você tem o público pessoa jurídica para os trabalhos corporativos. Você tem o público das escolas que fazem trabalhos. A gente leva essa dinâmica ou para dentro da escola ou como conteúdo ali com a BNCC. Mas foi uma preocupação. E aí é uma felicidade. Quer dizer, a gente está 10 anos depois, nós 4... com um relacionamento muito bom, com todos os nossos colaboradores com o mesmo alinhamento de valores, né, de cultura da empresa, que a gente conseguiu trazer um pouco do que a gente acreditava e disseminar dentro da empresa. Então, pensar nos próximos 10 é um desafio aí muito bacana. E eu enxergo um ponto importante, porque existem alguns grandes gurus de gestão que dizem que uma grande empresa, em algum momento, ela se sustenta e ela tem que passar por um momento de crise para entender qual a capacidade. Não. Sem mais um pandemia. só, né? Não me venha com mais. Justamente estou falando sobre isso, né? Eu entendo que o que nós provamos na pandemia é algo muito importante e isso nos deu musculatura para seguir em frente e dar a garantia de que a gente encara qualquer uma, tá certo? Então, e também espero que não tenham outras crises, né? Mas, gente, vocês estão fugindo da minha pergunta. Eu fiz uma pergunta ninguém tá fugindo. muito objetiva. Vocês estão fugindo da minha pergunta. Não, ninguém está fugindo da pergunta. A gente só deu embasamento. Vamos lá. Estou pensando. Não é isso. Eu tô dizendo, nós estamos preparados para crescer, tá certo? Então vamos seguir. Tá. Vamos um corte aí, depois a gente volta. Vamos lá. Ai, Márcio. Não, ninguém está fugindo da pergunta. O que ocorre, para mim, essa visão de futuro, ela eu tenho um entendimento muito claro que essa nova proposta de entretenimento, ela perdura. Não é apenas uma referência brasileira, é uma referência mundial. Nós vemos o mercado de escape rooms crescendo no mundo de forma sustentável. Então, grandes empresas que começaram lá atrás continuam se desenvolvendo, trazendo novas propostas. Eu enxergo o nosso papel como extremamente relevante. Nós somos aqui no Brasil sinônimo de marca, nós somos a maior empresa de escape room do Brasil, da América Latina, e entendo que nós temos muito mais do que 10 anos para frente. Os nossos desafios para os próximos 10 anos, entendo eu, justamente envolvem inovação, envolvem criação, consolidação da marca, evolução de novas propostas de trabalho, um equilíbrio muito grande entre aquilo que a gente propõe no mundo corporativo e no mundo de pessoa física. Então, para mim, eu enxergo claramente uma evolução e também enxergo um crescimento geográfico importante e consolidação da marca do Escape 60. Eu penso que a gente já fez muitas coisas criativas, mas ainda temos muitas outras por fazer.
Já fizemos escape em ônibus, em avião, em outros estados, na rua, de tantas outras formas, que eu imagino que só saberemos isso lá para frente, mas podemos pensar em o mundo é nosso, a gente pode inventar em qualquer lugar. Vai lá, Zé. Vamos lá. Minha percepção, enfim, acho que é muito parecida com um pouco do que o Márcio trouxe, que a Karina trouxe, é de crescimento. A gente olhando lá para trás, eu não me imaginaria hoje, óbvio que não me imaginaria meses depois com a abertura e com a forma como rapidamente o público nos abraçou, mas já tendo essa base hoje, olhando para frente, eu acho que a gente tem muita oportunidade de inovação, né? O mercado, ele traz com inteligência artificial, com uma série de outras tecnologias que podem vir, apesar de hoje as resoluções das salas não estarem pautadas, né, com a utilização de uma inteligência artificial necessariamente para resolução, mas o que ela pode trazer, enfim, essa revolução pode trazer de inovação para a gente, espaços que a gente tenha nesse momento no Brasil, na América Latina, para crescimento são enormes. A gente vê que ainda em determinados níveis sociais a gente tem um conhecimento e uma marca muito lembrada e querida. A gente tem uma série de outras possibilidades ainda de crescimento, né? E com outras áreas de ação. Então, trabalhar mais fortemente, além do que a gente já tem feito dentro das corporações, à medida que as corporações compreendam todos os benefícios dessa parte, não de entretenimento, mas de gamificação, de conteúdo, acho que isso abre um horizonte para a gente enorme. E aliado ao fato não só do crescimento do mercado de escapes fora, mas você vê uma qualidade de vida atrelada a, por vezes, trabalho com fugiu a palavra agora. Com entretenimento. Então, como qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão buscando cada vez mais, as gerações novas, o entretenimento. Então, acho que a gente... Experiências. Então, eu prefiro ter uma experiência do que comprar alguma coisa. Eventualmente, que é uma sim. Geração, mais do que o pertencimento, do que ter. Com certeza. É o explorar, é o experimentar, o vivenciar. Mas acho que a grande sacada do Escape 60 é justamente o fato de você ter uma experiência presencial, física, que foge desse mundo virtual, que não envolve inteligência artificial ou chat GPT para você resolver, você com sua equipe, né, naquele espaço determinado, você não precisa... toda a tua... Não precisa ter conhecimento prévio, você só saber raciocínio lógico. Exatamente, é o raciocínio lógico, a Por isso exploração, que crianças e adultos integração. conseguem resolver o jogo. E isso que é o mais legal. E o que acontece? Essa questão do fugir do mundo virtual, acho que é uma necessidade do ser humano. E nós, acho que, nesse sentido, conseguimos proporcionar uma experiência única e muito diferenciada para todos os públicos. É como se a gente estivesse indo contra a maré, né? Então, assim, todo mundo vive dentro do celular. A gente tira as pessoas de dentro do celular para viver o mundo real. Para se conectarem. Para se conectar e ainda se conectarem, né? Então, acho que isso realmente faz a diferença. Mas Janete, acho que vale a pena mencionar isso, porque, na verdade, os escape rooms começaram no celular, né? Começaram nas plataformas virtuais. E foi um jogo que foi trazido do mundo virtual para o mundo presencial e real. Eu acho que isso também abre espaço para outros pensamentos. O que do mundo virtual pode ser trazido para esse mundo real e presencial? Acho que ele já está pensando em algumas coisas aí, certeza. eu acho. E eu enxergo também que outros públicos podem se beneficiar do escape, sabe? Eu acho que tem muita gente que ainda não conhece, eu acho que tem muito espaço para as pessoas virem, porque muita gente realmente ainda não foi impactado, apesar dos nossos 10 anos, ainda não foi impactado por nós. Então, a gente ainda tem muito espaço para que as pessoas venham conhecer o escape e tenham essa experiência, a primeira experiência que é realmente chocante, né? De você jogar pela primeira vez o escape, ele é realmente um diferencial muito grande. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho para realmente fazer com que o escape seja... Vou ser pretensiosa aqui, né? Mas eu gostaria que o escape fosse o top of mind de entretenimento quando eu falava... Ou pelo menos estiver entre as opções de quando eu vou sair
eu vou sair com os meus amigos, com a minha família, para onde eu vou? E aí o escape ser pelo menos uma dessas opções. Já estamos no caminho, mas o trabalho é esse, da gente transformar o escape num top of mind. É o que eu gostaria, tanto na área corporativa, como eu faço para transmitir conteúdo, o escape ser realmente uma opção, como eu faço um trabalho em equipe, o escape ser uma opção, uma grande opção, ou talvez a melhor opção, a top of mind. E no mundo de festas, eu vou fazer festa de aniversário para os meus filhos, onde eu vou fazer o escape estar ali no top of mind, e quando eu for sair com a minha família e os meus amigos também. Então, acho que isso também tem um trabalho aí, 10 anos de marca não é fácil, a gente alcançou muita coisa, mas para frente eu enxergo esse trabalho forte de colocar o escape na cabeça das pessoas como opção. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha tido na história foi de explicar o que é o Escape 60. Tá certo? Então, Nossa. Isso para quem... É difícil você explicar alguma coisa que fala assim, olha, vai lá e vivencia. Porque isso explica melhor do que qualquer coisa. Então, muitas pessoas têm alguma ideia vaga ou uma ideia parcial do que é de fato o Escape 60 e o pessoal entende a partir do momento que participa pela primeira vez de um jogo. E aí é que, né, absorve e fala, puxa vida, foi muito mais legal do que eu imaginei. Né? Muita gente fala assim, não, eu já ouvi falar, eu sei o que é. Não, você não sabe. Você nunca jogou, você não tem ideia. É isso. É um labirinto, né? Né? O pessoal vem Então, com umas assim, ideias. realmente tem que vivenciar para poder... E passados 10 anos, é difícil você explicar em apenas poucas palavras ou uma frase o que é, né? E a emoção é exatamente isso, é entrar na sala. Recentemente tive uma reunião e a pessoa falou, não, eu já sei, meu filho joga, ele adora, é ótimo. E a gente estava trabalhando sobre uma possibilidade corporativa. E aí a pessoa, no momento em que ela entrou na sala e jogou, ela falou, nossa, estou esperando algo completamente diferente. Agora eu entendi o que é e agora eu consigo trabalhar e vender esse produto internamente, porque ficou muito claro para mim o que é. Manda ele explicar pra gente. Isso ficou tão claro assim. Ele vai falar. Que bom! Sabe o que é o Escape 60? Vá, você vai adorar. É um pouco disso, né? É um pouco disso. É isso aí. Acho que é isso, gente. Então, assim, é uma empresa bacana, uma empresa que traz prazer e alegria para as pessoas. Acho que traz alegria e prazer para as nossas vidas e para os nossos colaboradores. Acho que é muito legal trabalhar no Escape, acredito eu, né? Assim, imagino. E eu acho que a gente tem um futuro muito bacana pela frente. Estamos empenhados nisso, empenhados que as próximas gerações levem essa empresa adiante e que a gente tenha muito mais alegria para as pessoas daqui para frente, para esse público e para outros públicos, com novas coisas, com inovações, com as nossas salas de 10 anos que a gente tem lá, que tem muita gente que ainda não jogou, com festas e alegrias, com escolas, com a parte corporativa e outros públicos que a gente ainda nem imaginou, né? Então, agradeço aí vocês, agradeço o Márcio, agradeço o Zé, agradeço a Karina pela essa alegria que foi esse momento da gente reviver tudo que a gente passou, que foi muito legal. Quase a gente nem... A verdade é que se a gente pensar naquele momento 1 ou 0, a gente nem estaria vivendo aqui, né? No Brasil. A gente estava com o pé para morar fora do Brasil. E o Escape fez com que a gente ficasse aqui e criasse mais raízes ainda no Brasil. Acho que é isso, né? Alguém quer falar um pouquinho mais? Não, eu queria só dizer e concluir que eu continuo extremamente empolgado para viver esses próximos anos, porque tem muita coisa para acontecer. E olhando para trás, eu muito orgulho, mas, acima de tudo, empolgação para aquilo que virá. Eu queria agradecer a vocês pela ideia, pela dedicação, enfim, pelo empenho de todos vocês, enfim, em a gente conseguir construir tudo isso, em administrar tudo isso. Acho que tem sido uma jornada extremamente rica, né, de experiências para nós também. A gente proporciona para os outros experiências, mas também para a gente é um mundo diferente do que a gente estava habituado, com um público muito amplo, e que a gente tem conseguido atender as expectativas, e acho que tem muitas coisas muito positivas para frente que a gente não consegue hoje prever, mas que daqui a 10 anos, espero que a gente possa estar sentado nessa mesa refletindo sobre os 20 anos anteriores e fazendo planos para frente.
Eu continuo ainda muito apaixonada pelo Escape, pela ideia da alegria que ele proporciona, por criar novas salas. Isso, para mim, ainda é uma grande emoção. Adoro as pessoas com quem eu tenho que trabalhar, adoro a equipe, adoro saber que esses colaboradores vão estar lá e espero que estejam pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. E, claro, pelos meus parceiros aqui. Parceirão, né? E que a gente não falou isso, né? Nós somos um casal, eles são outro casal, tá vendo? Acho que no começo demos a entender, mas não fomos claros o suficiente. Ainda dá para ter mais uma declaração. E que venha os próximos 10 anos. É isso aí. Então, obrigada. Acho que foi muito legal esse encontro. Que venham... Não precisa ser 10, né? Todo ano a gente pode fazer um desse, ou a cada 5, né? Acho que é isso. Mas realmente foi... o Escape faz parte da nossa vida de forma entrelaçada, né? Acho que a gente não tem nem o que dizer. Então, é isso. Ok, obrigada, Só gente. alegrias. Só alegrias. Ok.